Olá pessoal, tudo bem? Voltei com um vídeo sobre as consultas públicas adicionais ao Decreto 12.688. Para você que não assistiu o vídeo do decreto, fica aqui o link onde eu trouxe todos os detalhes do Decreto 12.688, que é o decreto que regulamenta a utilização de conteúdo reciclado dentro de embalagens plásticas e a logística reversa dessas embalagens também. Adicionalmente ao decreto, foram colocados para consulta pública 3 documentos, e é sobre eles que a gente vai conversar hoje. O primeiro documento que foi para consulta pública foi o documento chamado de SysRev. O que seria o SysRev? O SysRev, ele propõe o Sistema Nacional de Logística Reversa, ou seja, um sistema integrado que visa monitorar e rastrear todas as metas que foram propostas no decreto com relação à logística reversa. O SysRev, ele serve tanto para os modelos coletivos quanto para os modelos individuais. Além disso, ele promove uma integração entre o SINIR e essa plataforma do SysRev, de forma que os dados fiquem unificados. Na consulta pública foram então levantados alguns questionamentos. E quais foram os principais questionamentos levantados? O primeiro deles é com relação à integração nacional do SysRev. Atualmente, alguns estados já possuem a obrigatoriedade de logística reversa e, com isso, já possuem as suas próprias ferramentas de rastreabilidade e monitoramento. A dúvida é como que vão ser integradas essas plataformas já existentes ao SysRev e se elas vão mesmo ou não ser integradas nessa plataforma. Então, esse foi o principal ponto levantado na consulta. O segundo ponto é com relação à gratuidade da plataforma. O SysRev, ele traz dentro ali da cláusula na consulta pública que será uma plataforma gratuita. No entanto, as plataformas adicionais necessárias para garantir a rastreabilidade e o monitoramento, nós já sabemos que não são gratuitas. Então, levantou-se o questionamento do porquê se fala de gratuidade, sendo que não são gratuitas as plataformas que fazem o monitoramento e rastreabilidade através das notas fiscais, conforme proposto no próprio decreto. Então, ficou um descolamento entre a gratuidade e a necessidade de pagamento para comprovação e monitoramento. Então, o que se entende nesse momento é que o SysRev não vai ter custo para operar, porém as plataformas que complementam o SysRev sim terão um custo para operacionalizar essa questão do monitoramento e rastreabilidade. O terceiro ponto levantado foi com relação ao escopo que está sendo considerado. Por quê? O SysRev é o Sistema Nacional de Logística Reversa. Porém, existe também a comprovação do uso de conteúdo reciclado. Esse conteúdo também vai ser reportado dentro da plataforma do SysRev ou vai ter uma plataforma adicional para o report e comprovação? Então, surgiu esse levantamento para a inclusão explícita da verificação também do conteúdo reciclado através da plataforma do SysRev. Fica subentendido que ele vai fazer o monitoramento e rastreabilidade de ambas as metas, porém não está explícito dentro do texto da consulta o conteúdo reciclado, o monitoramento e rastreabilidade do conteúdo reciclado. E um último ponto levantado foi com relação à governança e ao sigilo dos dados. O SysRev, ele vai precisar da informação completa de toda a rastreabilidade do material que a companhia está utilizando, principalmente levando em consideração a inclusão também do conteúdo reciclado. Então, ali vão ser reportados muitos dados confidenciais das empresas. E o que o SysRev propõe é que ele vai ser uma plataforma consultiva. Então, que outras empresas podem consultar o que está sendo imputado ali naquele sistema. E isso levantou muitas dúvidas com relação à proteção industrial. Então, como que vai ser garantida a proteção industrial que está prevista no Decreto 12.688? A partir do momento que o report ele fica aberto para todos, isso pode prejudicar a competitividade industrial e, consequentemente, vazarem dados das empresas que não são de interesse comercial da empresa. Então, a garantia da confidencialidade dos dados foi bastante questionada também dentro da consulta pública do SysRev. E por último, foram levantados muitos pontos com relação a quem reporta, quem verifica, quem precisa imputar os dados na plataforma. Então, hoje, o decreto ele considera tanto o mercado B2B quanto o mercado B2C.
não existe uma frase clara ou uma declaração ali dentro do decreto dizendo que é só um mercado A ou só um mercado B. Agora, quando a gente fala do SISREV, levantou-se muito a questão: quem deve responder? São os fabricantes de embalagem, os fabricantes de produtos em embalagens plásticas? Como que vai ficar a diferenciação dentro da plataforma e garantir que não tem uma dupla contagem dessas embalagens que estão sendo reportadas dentro do SISREV? Então, esse foi um ponto também bastante questionado, que na verdade é mais um ponto de clarificação dentro do decreto. Como clarificar quem fica responsável por preencher essas informações, quais informações são de responsabilidade de cada elo da cadeia. Foi solicitado pelos respondentes ali da consulta pública que haja uma maior clareza com relação ao que está sendo solicitado e quem deve preencher cada elo dessa solicitação. Agora vamos para o segundo documento da consulta pública. O segundo documento, ele está associado ao Índice de Reciclabilidade das Embalagens Plásticas, ou IREP. Ela prevê que as embalagens venham com um índice de classificação da sua reciclabilidade, sendo classificadas em A, B, C ou D. A classificação A é uma embalagem que ela é reciclável e tem alta reciclabilidade. O B, a embalagem também reciclável, com média reciclabilidade. O C é uma embalagem reciclável, porém com baixa reciclabilidade. E o D é uma embalagem que não é reciclável e não tem uma reciclabilidade associada a ela. Essa classificação ela é feita com base em quesitos técnicos e econômicos também. E a consulta pública levantou uma série de questionamentos com relação a esse índice. A começar pela forma que ele é calculado, levando em consideração quesitos técnicos, econômicos e, consequentemente, geográficos. Então, quando a gente considera hoje o Brasil como um todo, em diferentes regiões você pode ter diferentes índices de reciclabilidade da sua embalagem. Porque em uma determinada região pode ter uma tecnologia de reciclagem que aceite essa embalagem que não existe em outra determinada região. Seria necessário ter selos diferentes para uma mesma embalagem em geografias diferentes? Como que a gente vai fazer essa rastreabilidade de reciclabilidade por cada região, visto que normalmente a embalagem é produzida em uma região e entregue a diversas regiões? Então, a dificuldade de manter o selo de forma integrada nacionalmente. Além disso, outro ponto bastante levantado é que muitas vezes esse índice de reciclabilidade, se for considerado de forma também nacional, ele não vai considerar a especificidade de cada região, podendo prejudicar uma determinada embalagem. Por exemplo, foi trazido para questionamento a embalagem laminada, como uma embalagem de salgadinho ou de café, por exemplo. Hoje, essa embalagem ela tem uma baixa reciclabilidade porque, olhando o contexto nacional, são poucas as indústrias de reciclagem que têm um processo para esse tipo de embalagem. No entanto, ela é reciclável. Então, qual seria a nota dela, levando em consideração todos os questionamentos que foram levantados na consulta? Seria uma nota A, porque ela é reciclável, ou uma nota D, porque em determinadas regiões ela não tem a sua reciclabilidade de fato realizada? Então, esse questionamento veio com bastante recorrência, pedindo que seja levado em consideração que o índice de reciclabilidade varia por região, sendo necessário algo mais palpável para que as pessoas de fato entendam a reciclabilidade na região em que ela está. Além disso, foi levantado também que a consulta ela não leva em consideração atualmente a escalabilidade de possíveis novos processos. Então, existem processos que estão em fase laboratorial ou em fase de início, que estão ainda escalando, e esses processos não são levados em consideração para o índice de reciclabilidade, o que pode levar a um desengajamento da cadeia para o desenvolvimento de novas tecnologias que possam reciclar mais e melhor os materiais. Então, esse é um outro ponto que foi muito levantado durante a consulta. O terceiro ponto muito levantado foi com relação à obrigatoriedade de auditoria. O IREP prevê que o selo seja auditado. E essa auditoria pode encarecer ainda mais os processos de reciclagem e de produção da embalagem, o que torna não competitivo com outros materiais que não têm a mesma exigência.
Então, pede-se uma isonomia entre os materiais e que todos tenham a necessidade da aplicação do selo de reciclabilidade. Então, não só as embalagens plásticas, mas embalagens de papel, de vidro, de alumínio, que tenham também nelas contidas ali o índice de reciclabilidade daquela determinada embalagem, tornando assim mais competitivo o mercado como um todo e garantindo a isonomia. E um quarto ponto também bastante levantado é com relação a quem será responsável por inserir esse selo na embalagem. Será o fabricante da embalagem, o fabricante do produto em embalagem plástica? Como que isso vai ser linearizado dentro da cadeia? Uma vez que o selo de reciclabilidade pode mudar com o tempo e isso pode prejudicar os estoques de embalagens que já existem dentro dos produtores de produtos em embalagens plásticas. Então fica o questionamento de qual vai ser a periodicidade de revisão do selo, que é super importante, visto que tecnologias mudam com o tempo, mas também qual que vai ser o prazo para troca desses selos dentro das embalagens a partir da mudança do selo, visto esses estoques de embalagens que normalmente as marcas trabalham para garantir o processo no longo prazo. Então, existem muitos questionamentos com relação ao IRAP, principalmente por ser um selo que é muito novo. E um outro ponto bastante levantado, outro e último ponto bastante levantado, é com relação a qual camada da embalagem deve conter esse selo. Em uma embalagem, por exemplo, de um biscoito multipack, onde você tem um primeiro pack envolvendo biscoito e você tem um segundo pack, por exemplo, envolvendo vários pacotinhos desse primeiro biscoito. O índice de reciclabilidade ele precisa estar na embalagem primária e na secundária, somente na secundária. Como que isso vai ser escalado quando se tem mais de uma camada de embalagem? Onde que esse selo deve estar contido? Então, ficam aí os principais questionamentos com relação ao índice de reciclabilidade das embalagens plásticas. E agora nós vamos para a terceira consulta pública. Essa terceira consulta pública ficou aberta no mesmo período do que a consulta pública do IRAP, ou seja, do dia 21 de janeiro ao dia 11 de fevereiro. E ela é referente aos rejeitos do processo de triagem. Essa consulta também foi bastante polêmica. Ela prevê que as entidades gestoras sejam responsáveis pela destinação, pela coleta e destinação correta dos rejeitos do processo de triagem. Além disso, prevê que as entidades gestoras sejam responsáveis por estudos de gravimetria para a quantificação dos rejeitos gerados, precificação do rejeito e auditoria de todo esse processo. Isso não foi visto com muitos bons olhos, uma vez que pode encarecer ainda mais o processo de reciclagem e gerar rejeitos que talvez não sejam de fato rejeitos. O que as pessoas que participaram da consulta solicitaram? Que seja realizada uma padronização daquilo que é rejeito. Mas como fazer isso, visto que o que é rejeito em uma determinada região pode não ser em outra? Como a gente falou, existem diversas tecnologias de reciclagem, algumas em uma determinada região, outras em outra determinada região. Então, um material que é reciclado, por exemplo, no sul, pode não ser reciclado no norte. Um material que é reciclado no norte pode não ser reciclado no sul. Como que vai ser padronizada a definição do que é rejeito para que não haja uma separação maior de rejeito do que realmente é rejeito naquela determinada região? É necessária a padronização, mas provavelmente uma padronização que seja regional para cada região atendida e que seja revisada também com periodicidade, visto que as tecnologias mudam com uma certa recorrência. Além disso, foi questionado também sobre a oneração dupla desse rejeito, uma vez que atualmente as municipalidades são responsáveis por esse rejeito dos processos de triagem e destinam corretamente para os aterros sanitários. A partir do momento que as entidades gestoras entram também nesse processo, como que vai ficar a divisão de oneração, uma vez que já existe esse processo acontecendo pelos municípios e a entidade gestora também vai passar a ser responsável por esse processo. Além disso, foi também questionado sobre o processo de auditoria. Uma vez que cada etapa do processo que a gente está conversando, seja o índice de reciclabilidade, seja a própria comprovação da rastreabilidade do decreto e agora também a geração dos rejeitos e destinação dos rejeitos, todos precisam de uma auditoria por terceira parte. E isso onera ainda mais a cadeia de reciclagem, a qual já tem um custo mais alto do que o material virgem. Sendo assim,
teme-se que não fique viável o processo de reciclagem e que esse reciclado custe ainda mais caro. Então, com base nisso, existem muitas solicitações de que o índice de reciclabilidade, como a gente falou anteriormente, quanto à destinação de rejeitos, seja de responsabilidade de todos os materiais, haja uma isonomia entre os materiais com relação a essa necessidade, visto que muitas vezes o rejeito da cooperativa ele vai ser não só de plástico, mas também de outros materiais. Então, como que fica a responsabilização da cadeia como um todo com relação a esse rejeito? E por último, foi muito levantado também a questão de essa portaria estar descolando do que é proposto no decreto. Por quê? No decreto já existe a necessidade de rastreabilidade da cadeia, de destinação correta, a logística reversa como um todo bastante sedimentada e regulamentada. Com mais um passo, acaba se tornando mais uma regulamentação inserida dentro de uma primeira regulamentação já existente. Então questionou-se muito sobre a viabilidade dessa nova regulamentação dentro do decreto. E com isso finalizamos as 3 consultas públicas que foram abertas até o momento. Lembrando que ainda não saiu a regulamentação oficial do decreto, que seria muito mais uma definição dos termos que estão em aberto. Então, quando a gente fala, por exemplo, dos plásticos equiparáveis, ou até mesmo como calcular esses 22% de conteúdo reciclado. Eu levo em consideração a minha massa como um todo, ou excluo aqueles materiais que não podem ter conteúdo reciclado. Tudo isso fica subentendido no decreto, mas não existe uma formalização. Então a gente continua no aguardo de uma regulamentação técnica do decreto, trazendo aí os principais pontos de dúvida que ficam subentendidos no decreto, mas não claros, não estão ainda esclarecidos. Assim que eu tiver mais novidades, eu trago mais vídeos aqui para vocês. Até lá, pessoal!